Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Espero que todos estejam bem para a gente dar início à nossa guia de número 10, com força total, nessa semana que vai ser linda e maravilhosa para todos vocês. Quem estiver chegando com esse vídeo na segunda-feira, né? Estou desejando uma semana maravilhosa. E para quem já recebeu o vídeo na sexta-feira, que tenha tido uma boa semana também, tá certo, gente? Lembrando a vocês que teve algumas turmas que passaram por alguns feriados, eu sempre faço a correção das guias passadas, mas isso não significa que eu irei cobrar de vocês. Então, podem até passar a parte da correção se você não tiver visto essa guia, por conta do feriado. Mas quem viu, quem teve aula nessa guia passada que eu vou corrigir, já pode estar prestando atenção para poder corrigir, tá certo, gente? Então, vamos lá, dar início à nossa guia de número 10 para as turmas de sextos e sétimos anos. Então, passando aqui, objetivos da videoaula. Primeiro, nós vamos fazer a correção da guia 9, já que nós estamos na guia 10. Nós vamos falar um pouco sobre o desafio da semana, passar o conteúdo da guia 10 e auxiliar nas questões da guia 10 para a resolução, tá certo? Então, vamos lá. Correção da atividade da guia 9, que foi a guia passada. Então, como é que dizia a guia 9, gente? Agora é a sua vez. Escreva em 10 linhas uma pesquisa sobre este documento, Declaração dos Princípios da Tolerância, da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas. Se você não tiver internet, pode fazer uma redação do que achou do texto que está na guia. Então, como essa guia é tanto para as pessoas que têm acesso ao WhatsApp, quanto para quem vai pegar a guia na escola, eu sempre vou deixar a opção para quem vai pegar a guia na escola, para ela poder fazer. Então, tinha um textozinho lá, falando que era um pouco, falando sobre a tolerância, os princípios da tolerância. Então, quem não tinha internet poderia pesquisar, pegar daquele livro e fazer um pequeno texto de 10 linhas. Agora, você que tem internet, que tem WhatsApp, é preferível que vá pesquisar pela internet, que pesquise um pouco mais. Por isso que a questão diz, agora é a sua vez. Eu não pesquisei um pouco, então quem vai pesquisar é você. Eu dei uma dica de site, que é esse que está aqui, e que eu mandei nos grupos de WhatsApp, que é o www.unesco.org, e aí você vai clicar nele e vai ter esse texto da Unesco que fala dessa declaração. A maioria conseguiu fazer. Então, o que é que tem dizendo nesse texto, né, da Unesco, gente? Esse texto da Unesco, que vocês pesquisaram, né, vai falar do quê? Vai falar por ocasião do Dia Internacional da Tolerância, do dia 16 de novembro de 2017. E o que é a Unesco, gente? Para quem teve a curiosidade de pesquisar, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, criado dentro da ONU, que é outra organização de cooperação internacional. Então, são quando os países se reúnem para promover a paz, para promover o diálogo. Então, a ONU e a Unesco têm esse objetivo. Elas foram criadas, principalmente a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, em que os países viviam em conflitos, então eles buscavam essas organizações para que pudessem ter a paz mundial. No texto, nesse texto que eu falei para vocês, eu coloquei um pequeno trecho do que tinha dentro do texto aqui, no slide. Ó. Neste texto, você irá encontrar que a tolerância é o respeito à diversidade cultural. Todos somos diferentes, mas buscamos igualmente respeito, direitos e dignidades. Apesar de eu ser diferente de você, de ter uma língua diferente da sua, de ter uma religião diferente da sua, eu preciso ter os mesmos direitos. Então, a igualdade é a igualdade de direitos, é a igualdade de dignidade. O que significa dignidade? É todo mundo poder viver bem, é todo mundo poder viver de maneira
respeitosa dentro de uma sociedade. Então, no texto da tolerância, só complementando que eu não coloquei tudo aqui no slide para não ficar muita coisa para vocês. No texto da tolerância, a Unesco prega o respeito e a compreensão pela diversidade cultural. Para o texto, todas as culturas são diferentes, mas a humanidade é uma comunidade única que compartilha valores e solidariedade. Então, gente, apesar de sermos diferentes, cor diferente, cabelo diferente, maneira de ser diferente, língua diferente, cultura diferente, nós pertencemos, segundo o texto, e acredito que a maioria aqui concorda, e eu também, pertencemos a uma única humanidade. Então, todos somos seres humanos. Nós podemos ter nossas diferenças, mas nós somos iguais pelo fato de sermos seres humanos. Então, todos compartilham de um passado e um futuro. Existem 7 bilhões de formas de ser humano. Olha só a diversidade aí, né? Que é o próximo ponto que nós vamos tratar aqui. Mas nós estamos juntos como membros da mesma família, todos diferentes, mas igualmente buscando respeito aos direitos e dignidade. Então, é isso que o texto vem falando. Se vocês conseguiram chegar a essa conclusão, conseguiram ler, vocês vão ver que é um texto bem interessante para se ler, tá certo, gente? Então, vamos lá. E o desafio da semana, explicando novamente, né, para quem ainda não conseguiu entender. O desafio da semana, pessoal, é uma forma de você ter um ponto a mais, é uma forma de você ter uma presença a mais, se você não conseguiu fazer aquela atividade, se você está com dificuldade de alguma coisa, precisa de ter uma nota melhor, então faz o desafio da semana. Agora, se você é aquela pessoa que faz tudo, que é frequente, que não precisa fazer, mas se quiser fazer, pode fazer. De todo modo, não é obrigado a fazer. O que é obrigatório aqui nas nossas atividades? É fazer a atividade da guia, viu, gente? No caso da guia 9 foi a pesquisa, e na guia 10 nós vamos ter também atividade. Então, não deixem de fazer as atividades de vocês. O desafio da semana é algo a mais para que vocês possam ter uma nota a mais, uma pontuação a mais, tá certo? E o desafio dessa semana é você produzir um áudio ou vídeo, lendo um poema que pode ser de sua autoria ou de outra pessoa com o tema diversidade cultural. Nós vamos aprender hoje, na nossa guia de hoje, o que é essa diversidade cultural? O que é que ela faz com as nossas vidas? O que é que ela traz para a gente de novo? A gente vai entender o que é isso, o que é ser diverso. Já vimos por aqui, na guia 9, que diverso, por esse texto da Unesco, que o diverso é o diferente. Então, são as diferentes culturas. Então, vamos investigar um pouco mais para que vocês possam fazer um bom desafio e uma boa atividade. E, gente, só registrando aqui, para dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Os desafios da semana têm sido maravilhosos. Todo mundo participou, assim, boa parte. O que eu pude compartilhar, eu compartilhei, né? Nos grupos e nos grupos das disciplinas, e assim, eu fiquei muito satisfeita com o retorno. E eu espero que esteja sendo um momento de muita riqueza cultural que vocês estejam ganhando nas nossas aulas, tá certo? Então, vamos lá. Então, a nossa guia 10, pessoal, vai tratar de quê? Vai tratar de diversidade cultural. E para tratar desse tema, eu coloquei essa imagem aqui, que vocês podem perceber, que são várias pessoas vestidas de maneira diferente, de cor diferente, de tipos diferentes. Então, essas pessoas, elas representam essa diversidade, o que é diferente. Bom, aqui no Brasil eu não acho diferente alguém que fala a língua portuguesa, alguém que está aqui na nossa cultura, no Brasil. Eu acho que, para mim, é muito parecido comigo. Mas se eu for para outra região do país, se eu for para o sul, se eu for para outro país que fale outra língua, eu vou ser diferente. E essa pessoa também vai ser diferente para mim.
Então, é preciso que a gente entenda e tenha cuidado da diversidade. E quando a gente entende isso, a gente ganha também, a gente aprende, não é mesmo? Então, esta imagem representa pessoas de culturas diferentes que são caracterizadas por suas roupas, gestos, cor de pele e cabelo. Então, aqui, gente, é o texto da guia. Vamos acompanhar para poder vocês fazerem uma boa atividade? Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. A diversidade significa pluralidade. O que é plural? Bom, plural é diferente de singular. Vocês viram na matemática que o singular é um, né? No português, que você vai aprender que singular se refere a uma pessoa. O plural se refere ao quê? A várias pessoas. Então, a diversidade, ela é isso, é variada, são várias, né? Então, é a variedade e diferenciação. Conceito que é considerado o oposto total da homogeneidade. Homogeneidade, homo vem de quê? Vem de um, vem de igual, né? Então, a diversidade, a pluralidade, ela é diferente daquilo que vem só de um, certo? Atualmente, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Pessoal, em toda parte do mundo, inclusive aqui no nosso município, nós temos pessoas de culturas diferentes. Nós já vimos aqui nas ruas do município de Russas, pessoas, os chineses, né, os coreanos, nós já vimos também africanos aqui, já vi também pessoas ali, enfim, de vários países que vêm para cá também, porque existe o quê, gente? Existe uma miscigenação, existe uma mistura, existe um contato maior das culturas. E isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso, porque enriquece a cultura de um país, quando existe essa cultura, essa mistura. E essa mistura hoje na nossa sociedade, ela se dá com o quê? Com o processo de globalização. O que é globalização? É as sociedades, elas se unirem a partir da comunicação e do transporte. Nós temos hoje o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento dos meios de transporte, que isso facilita que as pessoas entrem no nosso país e outras, né, do nosso país saiam para outras partes do mundo. Então, isso é que é a globalização, que faz com que esse processo ele seja maior, certo? Então, nesse texto, apresentamos o conceito de diversidade cultural. Estou fazendo aqui uma interpretação desse texto, que são as diferentes culturas e tradições. Podemos exemplificar isso quando vemos na televisão pessoas do sul do nosso país com um sotaque diferente, ou até mesmo pessoas de outros países, como Estados Unidos e França. Vocês que fazem inglês, que a maioria aqui do município, a maioria não, todos os estudantes do município fazem, tem a disciplina de inglês. Na escola, percebem como a língua deles é bem diferente da nossa, pois faz parte da diferença, da diversidade cultural. Então, o que a gente tem que fazer quanto a isso? Respeitar. E se puder aprender também. A gente hoje aprende o inglês, e que é muito importante para a nossa formação, e que a gente nunca sai perdendo. Pelo contrário, sai ganhando, não é mesmo? Até mesmo porque muitas coisas que acontecem no mundo hoje levam-se mais em consideração a língua inglesa, né? Então, vamos lá, pessoal, para a atividade da Guia 10. Então, vou auxiliar vocês na resolução. Não estou aqui dando a resposta, viu, pessoal? É para ajudar a contribuir para a resposta. Primeira questão. No dia a dia, convivo com pessoas ou grupos que pensam de forma diferente de mim? Então, nessa questão, você irá pensar se vive com pessoas diferentes de você e vai explicar. Ah, eu não vivo com ninguém diferente de mim. Gente, por mais que não seja uma pessoa de outro país,
mas às vezes pode ser até mesmo do mesmo estado. Mas você pode dizer que convive, sim, com pessoas diferentes. Você tem que tentar pensar, certo? Às vezes eu vejo que alguns, não todos, falta um pouco desse exercício de buscar e de pesquisar mais sobre a sua própria vida. Às vezes não quer fazer a atividade. Então, vamos se esforçar mais, viu, gente? Quem não fizer, eu sempre vou estar puxando, chamando a atenção. Vocês percebem isso, que quem faz poucas linhas, quem responde de qualquer jeito, eu sempre estou chamando a atenção. Segunda questão, essa convivência é fácil ou difícil? Por quê? Então, se você tiver convivido com pessoas diferentes, que eu acredito que a maioria aqui já deve ter convivido alguma vez na vida, né, diferente de você, da sua cultura, se não tiver convivido, você vai pensar se estar com pessoas diferentes de você é fácil ou difícil. Aí você vai explicar. Você vai imaginar, será que se eu tivesse convivendo com uma pessoa que não fala a mesma língua que eu, isso é difícil ou é fácil? Será que uma pessoa que vem, por exemplo, do norte do país, vem morar na minha casa, que tem um costume bem diferente do meu, será que eu vou conseguir conviver com essa pessoa? Então, você vai pensar nisso aí, independente de ter convivido ou não. Terceira questão. O que eu posso aprender com essa pessoa? Da mesma maneira, você vai imaginar. Se você nunca tiver convivido e não soubesse aprender ou não, você vai imaginar o que é que você pode aprender com essa pessoa. Se você não é uma pessoa que fala uma língua diferente, você vai aprender uma língua diferente. Não é mesmo? Estou dando aqui um exemplo, mas você pode ver várias coisas. Se você é uma pessoa que não tinha alguns costumes de antes, você vai aprender, né? Aqueles costumes que pode ser até bom para você. Aí, então, pessoal, vocês vão tentar nesse exercício sempre de estar imaginando. Bom, gente, nós terminamos aqui o nosso guia de número 10. Então, nós vamos encerrar por hoje, certo? Espero que isso aqui seja um material bom para vocês poderem entender e compreender melhor sobre o tema. Qualquer dúvida, estou no nosso espaço lá no horário da aula de vocês para tirar dúvidas, tá certo? Um forte abraço e uma boa semana para todos.